primeira coisa que você pensa quando falamos sobre o hospital psiquiátrico? Oi, eu sou Sofia, eu tô aqui com a Ramona Porfírio e a gente tá aqui na Praça 7 hoje para perguntar às pessoas qual a opinião delas sobre isso e o que elas pensam e a realidade sobre o hospital psiquiátrico, mostrar esse paradigma e essa diferença. Qual é a sua, qual é a primeira coisa que você pensa quando você fala sobre hospitais psiquiátricos? Hospitais psiquiátricos? Cara, pra mim é tipo... Como eu posso dizer? Pra mim é uma coisa que tipo, pode reestabelecer tipo, uma pessoa que precisa e outras também pode tipo, ser para poder prender pessoas, tipo essas coisas pra mim. Qual é a primeira coisa que vem assim na sua cabeça quando a gente fala sobre hospitais psiquiátricos? Bom, eu como sou da área da saúde, sou enfermeira. Assim, Ótimo, legal, bacana. Então, assim, a gente tem que... Eu penso assim, tem um lugar de acolhimento que a gente tem que ter muita atenção, porque muitas pessoas falam, o psiquiatra é doido. Não, nem sempre, você entendeu? Então a gente tem que ter assim, um certo cuidado, né? Um certo tato para tratar com essas pessoas, que não é todo mundo que está no hospital psiquiátrico que é doido. Então, qual é a primeira coisa que a senhora pensa quando falamos sobre hospital psiquiátrico? Eu acho que tinha que pegar e fazer uma consulta espiritual. E o que o senhor pensa quando a gente fala sobre hospital psiquiátrico? É uma pergunta muito complexa, viu? Vou falar com você. Se o pessoal pensar um pouquinho o que é um hospital psiquiátrico, vai à loucura. Porque eu vou falar com você, é muito doloroso, tá? Eu ajudei, trabalhei algumas vezes. Vou falar com você, rezar e pedir ajuda desse pessoal, porque tem que ter muita paciência, tá? Depois de ouvir a opinião das pessoas sobre os hospitais psiquiátricos, surge uma questão. Por que esses espaços ainda despertam tantas imagens negativas? A resposta está na história. Marcados por um passado de exclusão e violência, os hospitais psiquiátricos passaram por profundas transformações com a reforma psiquiátrica no Brasil. Nossa entrevistada Ana Paula vai nos dar um relato sobre sua avó, uma das vítimas dos antigos manicômios. Meu nome é Ana Paula, tenho 20 anos e eu sou estudante de jornalismo. E hoje eu vou contar um pouquinho da vivência, dos relatos da minha bisavó, Geralda. A característica mais forte que eu me lembro dela, algo que sempre que eu ver a imagem dela, eu vou me lembrar da força dela, da garra, de como ela sempre teve vontade de viver, sempre teve essa ânsia, essa necessidade de estar bem para poder viver bem. Mas eu era muito próxima dela, sempre fui muito próxima dela, então ela me contava que eles maltratavam muito ela, que os tratamentos que eles faziam era muito invasivo. Ela só falava assim que era muita gente gritando, que ela lembrava de dor, que não era da dor que ela sentia, mas da dor de outras pessoas ao redor. Que ela lembrava mais dos sentimentos do que de como eram as coisas ao redor dela. Ela não podia receber visita. Ela ficava internada lá, eles faziam o tratamento que eles achavam necessário. Ela ficava 4 dias, 1 semana, 2 semanas, e aí voltava para casa. Ao mesmo tempo que ela falava que tinha muitos doidos lá, palavras dela, muito doido, gritando, muitas pessoas sendo judiadas, ela também falava que ela via mais era enfermeira, e que eram bem pessoais também. Era basicamente usada para experiência ali, choque, principalmente choque, água fria. Ela fala que eles deixavam ela em água fria. Ela também falava assim que ela tomava muito choque na cabeça mesmo, que ela ficava desnorteada. Tanto que minha tia me conta que ela saía, porque ela tinha uma vida sofrida, então ela começou a ser internada não por insanidade, mas por violência doméstica. Meu avô batia nela, e aí ele mandava ela para o hospital, falava que ela estava louca e aquilo, e como ele era militar, tinha uma certa influência. Então lá eles faziam esses tratamentos nela, davam muito choque nela. Ela fala que ela tomou muito choque na cabeça, que o cérebro dela, que ela não sabia como o cérebro dela não queimou. E quando ela voltava diferente, ela voltava sem vida, meus tios tendo que cuidar dela. E depois ela ia voltando à vida de novo, voltando à rotina dela, sabe? Esses tratamentos de choque que ela tomou fez ela perder alguns bebês. Era para ela ter mais de 7 filhos, por conta dos choques. Que ela tomou muito choque, ela estava grávida, ela não sabia que estava grávida.
que acontecia, que era algo recorrente de não descobrir, assim, na hora. E ela não teve nem tempo para sentir o luto, porque ela descobriu que estava grávida, ela perdeu o bebê, descobriu que estava grávida e já estava ali no meio daquela dor, então ou ela sentia a dor física ou ela sentia a dor emocional. Dependente. Ela ficava muito dependente, porque era como se ela estivesse oca, como se fosse só uma casca ali. Então, assim que ela voltava, ela não tinha muita consciência do que estava acontecendo. E eu também tive uma fase de depressão e ansiedade, então eu fiquei internada, não internada, mas eu acho que dá para entender. Tinha consultas diárias no CAPS para jovens adolescentes e era completamente diferente, porque enquanto ela tinha um tratamento invasivo, agressivo de certa forma, o meu era mais em questão de me dopar. Por mais que ela tenha ficado muito dopada, o meu era só me dopar. Era controlar as minhas emoções e me manter mais alheia, sabe? Então, eu acho que isso influencia também. Quando você estuda, quando você se prepara para essas fases da vida, você evita muitas coisas, evita muito esses processos. Porque muitas pessoas ainda têm esse preconceito, falam que é lugar de doido, isso e aquilo, mas hoje em dia é muito diferente e é muito melhor. Por mais que ainda seja ruim, é muito melhor do que já foi. Hoje, longe da lógica manicomial, essas instituições têm como objetivo oferecer um cuidado humanizado, temporário e especializado em momentos de crise, atuando em conjunto com a rede pública de saúde mental para promover tratamento, acolhimento e reinserção social. Nossa outra entrevistada, Ramona Porfírio, vai dar um relato pessoal de como foi sua internação em um hospital psiquiátrico em Belo Horizonte recentemente. Meu nome é Ramona Porfírio, eu tenho 29 anos. Acho importante falar que eu sou uma mulher trans. Sou diagnosticada com transtorno bipolar. Faço jornalismo e sou escritora. Eu acho, assim, eu tinha uma ideia de manicômio, assim, tipo, Barbacena mesmo, de que era a pior possível. Confinamento mas isso, assim, essa visão, ela mudou ao longo dos anos. Porque na minha adolescência, eu achava que era tortura, confinamento, prisão e desumanização da pessoa. Assim. Antes de ser diagnosticada, as pessoas achavam que eu era triste com uma personalidade forte. Eu era atendida pelo SUS. Então, nem no CAPS eu cheguei a ir. Eu não tinha ciência do CERSAM, do CAPS. Então, eu era atendida pelo médico de plantão. E por muitos anos eu fiquei assim. Então, eu fui teste de vários remédios. Eu fui teste não de tratamentos psiquiátricos, mas sim de remédios. Ou seja, eu tomei muito remédio na minha vida e por isso eu fiquei resistente a eles. Então, agora eu vejo que o meu tratamento é muito mais difícil porque eu passei por tudo. Eu passei pelas contraindicações, eu passei por os efeitos colaterais. A minha mãe dizia... Isso tudo começou por volta dos 15 anos, né? Quando eu comecei a ter insônia, depressão, agressividade e tudo mais. Mas a minha mãe dizia que quando eu tomava esses remédios, eu não fechava a boca e eu começava a babar. Não falava direito, embolava, e eu não pensava. E eu vivia isso. Eu perdi parte da minha vida. Sem saber o que era. Por causa desses remédios e tudo mais, eu cheguei a passar por psiquiatras, porque a situação ela ficou tão pesada a ponto de ter que investir nisso. Só que teve um episódio que mudou
todo o cenário, que foi quando eu parei de tomar um remédio, porque eu achei que eu tava boa. E aí, quando eu voltei a tomar sozinha também, por falta de informação, e eu já estava tomando outro remédio, eu tive uma crise convulsiva. Um ataque epilético, esse tipo assim. E tanto que eu tenho uma cicatriz aqui, foi tão forte, eu comecei a convulsionar. Ela falou que foi a segunda vez que ela sentiu mais medo da vida dela. Porque a primeira vez foi quando eu tentei suicídio. E foi aí que o pessoal da minha família juntou dinheiro, a gente teve um plano de saúde para mim, e aí eu entrei com um tratamento psicológico. Continuou sendo depressão, mas mesmo assim os remédios não funcionavam. Até que eu comecei a ficar muito agressiva e a me cortar. Um dia minha avó me viu com um gilete e eu tava com todos os cortes fundos, assim. E aí eles me levaram para André Luiz. Assim, eu não lembro quem falou sobre esse hospital, como a gente descobriu, a gente só mandou. A primeira visão que eu tive era de um hospital muito limpo, esterilizado, muito branco, muito... O médico, ele, por incrível que pareça, pela primeira vez, eu tive a impressão de que ele sabia o que ele estava lidando, e não pelos achismos, sabe? Foi. Eu lembro da primeira noite, eu tive um pouco de insônia, eles me deram um remédio, eu dormi. Eu fiz 2 amigas no primeiro dia, foi muito legal, assim, a interação foi muito legal. E aí depois elas foram embora porque elas tiveram alta. Aí que eu senti o peso da realidade, que eu tava sozinha. Foi antes da pandemia, foi um pouquinho antes, assim, bem um pouquinho. Felizmente, eu já tinha trocado o meu nome na certidão e o meu gênero. Então eu fui pra ala feminina. Lá é dividido entre ala feminina e masculina. Tem a ala 1, 2 e 3 e tem a harmonia. A harmonia é um lugar um pouco mais pesado que o Serção. São para pessoas que não têm controle sobre si mesmas e que não conseguem socializar. Então elas têm contato direto com os psiquiatras e observação total, assim, 24 horas. Agora, a ala 3 que eu fiquei, eu lembro que era um quarto com 8 pessoas. Na primeira internação, tinha umas 3 meninas junto comigo. O primeiro dia foi meio anestesiado, assim, né? Anestesiante. Porque eu fiquei vendo as coisas e, tipo, foi bem interessante porque não foi nada aquilo que eu achei que era. Porque era limpo, organizado e não é nem como o Serção. As interações foram legais, porque por mais que tinham gente lá que eram diferentes de mim, eu nunca me senti tão aceita, porque... Nesse sentido, né? Porque as pessoas eram iguais a mim, sentiam a mesma coisa. Falaram, você se cortou? Eu também me cortei. E por aí vai, entendeu? A gente se identificava. E tinha uma enfermeira para o plantão e de 2 a 3 técnicos de enfermagem por ala. Eles ficavam numa salinha na frente, assim, e os quartos vinham depois. E aí um quarto diferente do outro, assim. E as camas são juntas, assim.
E aí tem um banheiro, mas tem várias seções e ele tem porta. A gente tem um pouco de privacidade. Não é aquela coisa, todo mundo fica pelado e tudo mais. Foi muito bom a rotina, porque me ajudou. Porque a maioria das coisas, uma das coisas principais que tem quando você tem depressão, quando você tem essa ansiedade, é que seu sono fica desregulado, é que às vezes você não come, às vezes você come demais. E isso o André Luiz ele me ajudou a controlar. Tinha horário para acordar, tinha horário para ter remédio, tinha horário para lanchar, tinha horário para almoçar, tinha horário para tomar café, tinha atividades, tinha horário para jantar, tinha horário de novo para remédio e a ceia. Entendeu? E as atividades foi o mais legal, assim, porque era muito voltado para exercícios físicos e arte, criação de coisas. Então eu aprendi a pintar. Eu fiz muita coisa, assim. A gente lia poesia, escrevia. Inclusive, eu escrevi o livro que eu publiquei, eu escrevi parte dele, eu escrevi dentro de lá. A visita do psiquiatra era um dia sim, um dia não. E a psicóloga, um dia sim, um dia não. E aí intercalava. Não podia ter nada que era cortante, não podia, tanto que não tinham garfos lá, as facas não são pontas, poucas tesouras sem pontas. Então ele tem todo esse cuidado. A princípio, eu tive mais contato com o pessoal. E eu ficava mais com os pessoais mais jovens. Mas assim, tinha de 18 anos até 70 anos, assim. E de diferentes tipos de transtornos e tudo mais. Mas conforme eu fui me internando, porque foram diversas internações, então eu ia melhorar um pouco, depois voltava, ia de novo, o remédio não deu certo, aí voltava. E aí, depois da terceira ou quarta internação, eles perceberam um padrão. E aí eles começaram a me chamar com um diagnóstico de transtorno bipolar. E transtorno de personalidade, que é o famoso borderline. E aí começou a dar certo. Mas mesmo assim, eu ainda tinha episódios de tipo, nossa, eu tô mal. E aí chegou um momento que eu falava assim, eu prefiro me internar do que fazer qualquer coisa. A sensação que eu mais lembro é da paz. Porque é um lugar silencioso. É um lugar que por mais que tenha muita gente, tenha conversa, às vezes pessoas gritando e tudo mais, porque tem gente com demência, mas é um lugar que você sente uma paz. Não tenha medo. Porque assim, seja cautelosa com o lugar que você vai ir, mas não tenha medo de passar por essa experiência, porque é uma das melhores coisas, pode ser uma das melhores coisas que já tenha te acontecido, porque vai ser um momento que você vai se refletir e deixe se permitir, assim. Passe pelo tratamento. Não fique retrativo, assim, porque tinha gente lá que não falava assim, não mereço isso, eu tô boa pra isso, e não passava pelo tratamento e aí demorava tempos, não ganhava alta, porque não lidava com a ideia do tratamento, entendeu? Então, vá com a mente aberta, de coração aberto e deixe se permitir para ter novas experiências, para poder refletir e pensar. Mas apesar dos avanços conquistados pela reforma psiquiátrica, o debate sobre a saúde mental e os desafios desse cuidado continuam mais vivos do que nunca. Para lembrar que o sofrimento psíquico deve ser tratado com dignidade, respeito e inclusão, e não com exclusão e violência, existe um movimento que segue mobilizando profissionais, pacientes, familiares e a sociedade, a luta antimanicomial.
Celebrado em 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, esse movimento reforça a importância de garantir direitos e fortalecer um cuidado em liberdade, humanizado e acessível para todos. E foi justamente para entender a importância dessa luta que conversamos com profissionais e participantes de uma mobilização realizada no último dia 18 de maio, em Belo Horizonte, na Praça Liberdade, em razão do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Sou Túlio Martins Barros, sou psicólogo. Na prática, o que significa dizer porque a sociedade por uma sociedade sem manicômio? Olha, é justamente para que a loucura seria o grau máximo, assim, eu acho, da liberdade humana, assim. E nada como o próprio tratamento em liberdade, sabe, como algo que que mais cura as pessoas, um ser humano, seja qual comorbidade for, acho que a mental principalmente, assim, é o laço social, sabe, é estar com as pessoas, é estar em pares, é estar em comunidade, no seu território, com acesso à cultura, a lazer, com a família, com tudo, assim, que se pode gozar numa vida, sabe, em liberdade, com os pares, e é isso principalmente que a gente luta com o 18 de maio, para que o justo tratamento e o justo cuidado com qualquer um tem que se dar, né, a céu aberto, em liberdade com as pessoas, nada mais terapêutico. Meu nome é Joana Dark Camargo, tenho 62 anos, sou professora, mãe de um esquizofrênico, fui criada por uma família feminina maravilhosa. Maria do Amparo de Almeida Camargo foi uma das minhas mães, com esquizofrenia, livre, linda, maravilhosa, uma grande artista. Morou em Barbacena, nunca perdeu a liberdade interna, bordava, cantava, fumava, era feliz e me ensinou a ser livre, e me ensinou a respeitar a liberdade. Hoje eu tenho um filho que também é especial e eu luto pela vida dele, pelos caminhos dele. Ele é estudante da UFMG, faz ciências sociais, é inteligente, é lindo, é um grande músico e é esquizofrênico, com toda a dor, com todo o saber dessa doença que não tem cura, mas que tem tratamento, que precisa de respeito. Amparo, ela é de uma cidade do interior de Minas, sempre foi alegre, foi a segunda filha de uma família grande, a mãe era uma grande educadora, e ela foi livre o tempo todo. Então ela dançava quando a família toda não dançava, ela cantava, ela bordava, fazia bonecos, sabia ouvir. A capacidade dela em ouvir era fabulosa, super engraçada, levada, claro, muito elevada, mas é uma pessoa linda. Dia 24 de maio ela faz 100 anos, a festa vai ser no céu. Ela ficou 4 anos no Hospital de Barbacena, até 1979. Aqui, essa bandeira é a saia dela, é a saia que ela mais gostava. Então, é a minha bandeira hoje. Eu sou Amanda Ferreira, tenho 43, quase 44 anos. Eu sou terapeuta ocupacional de formação. Desde que eu me formei há 20 anos, eu atuo na saúde mental, no SUS. Então, mais do que um trabalho, é uma paixão para mim, é uma causa que eu realmente acredito, né? Sempre trabalhei em serviços substitutivos, sempre fui militante da luta antimanicomial, né? Da Comissão de Drogas e Direitos Humanos. E o dia 18 de maio, ele é um dia de festa, sim, de beleza, de alegria, né? Onde os nossos usuários vão para a rua, ocupar o espaço que é deles por direito, se fantasiar, se divertir, mas é um dia mais do que de qualquer coisa de resistência, né? Chama luta antimanicomial, não é à toa, a luta continua diariamente, porque falta investimento, tá cheio de gente querendo reverter, né, o que a gente já conseguiu, voltar à lógica manicomial. E eu acho que a maior importância de manter a luta antimanicomial é porque o manicômio não acabou. Fecharam-se alguns hospitais psiquiátricos, mas a mentalidade manicomial não acabou.
E tem os novos manicômios, né, que são as comunidades terapêuticas, que tem controle nenhum do Estado, que agora até o próprio governo está pondo dinheiro, lugar onde eles têm trabalho, religião, obrigatório, né, que não tem nada de terapêutico, várias violações de direitos, várias violências. Então o manicômio não acabou, né? O manicômio ele é uma ideia, ele não é um prédio. Então a luta é muito importante, cada vez mais importante. Tem cada vez menos investimento na RAPS e mais nesses lugares. Então a importância desse dia, acho que é principalmente por isso. Meu nome é Marilúcio, eu tenho 64 anos, sou auxiliar de enfermagem da saúde mental há 25 anos. Ótimo. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua experiência nessa rede, como é que foi, você vê esse apoio governamental, como é que é a saúde pública, assim, como é que você enxerga, assim, estando lá dentro? Olha, a saúde pública, ainda hoje, depois desse tempo tudo, mesmo depois da implante dos CAPs, sessão e tudo, ainda é uma área difícil de trabalhar porque não tem interesse público. É um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Não é propriamente o paciente, né, o transtorno mental, mais político. Porque a gente vem de uma cultura de você isolar o que te aborrece. E com o implante da saúde mental, é inclusão social. E isso é muito difícil para a sociedade, para os políticos. Isso mexe muita ferida, muita família, entendeu? Então a maior dificuldade, hoje em dia, ainda é a vontade política. Mais do que lembrar um passado que não pode se repetir, falar sobre saúde mental é reafirmar a importância do cuidado, da escuta e da dignidade humana. A luta antimanicomial nos convida a refletir que tipo de cuidado queremos construir como sociedade, porque cuidar da saúde mental também é reconhecer que a vida merece ser vivida com respeito, liberdade e acolhimento.